Abra sua Bíblia comigo, ou nos acompanhe, em Jó, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler lá, meu acompanhe. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo, Pai, atravesse, meu Deus, da minha boca, Pai, venha estar edificando, Senhor, meu Deus, o Teu povo através dessa palavra, Senhor. E que nada venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, atrapalhar o Teu agir e o Teu mover, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, estar agindo, Senhor, através dessa palavra, no entendimento e no coração dos Teus filhos, Senhor. Amém e amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Nós muitas vezes gostamos de testemunhar, né? Amém? Quem testemunha o agir de Deus na vida da gente, nós gostamos muito de testemunhar sobre o agir de Deus em nossas vidas. O mover, o poder e a sua majestade. Nós gostamos de contemplar o que Deus faz em nossas vidas, através do testemunho. Amém? É bom testemunhar do nosso Deus, é bom falar do que Ele faz para nós, é bom falar dos atos que Ele faz em nossas vidas, nos abençoando, né? Nós gostamos muito de estar testemunhando o que Deus faz em nós. Como? Através de Deus nos abençoar com a palavra de trabalho, nós glorificamos, nós exaltamos e engrandecemos o nosso Deus. Nós damos glória e honra por o que Ele faz por nós. Nós testemunhamos o carro que Deus nos dá condições e nos abençoa a ter. Nós testemunhamos o que Deus vem abençoar nossas vidas através de cura, através da salvação, através da porta de emprego, através da casa. Tudo que nós fizemos em glorificar e exaltar a Deus porque Ele faz em nós, nós testemunhamos pelo ato dele ser bom e misericordioso. Amém? Então, hoje eu venho compartilhar com os irmãos este tema: o testemunho que abalou os céus. Nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós gostamos bastante, e tem que ser assim, glorificar e exaltar a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas, para outras pessoas conhecerem e verem o agir, o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas e através de nós. Hoje eu venho compartilhar com vocês o testemunho que abalou os céus. Por quê? Porque nós estamos acostumados e nós gostamos de testemunhar o que Deus faz em nós e através de nós. Mas se nós formos reparar neste versículo de Jó, capítulo 8, ele fala assim: então o Senhor disse a Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Aqui nós vemos o contrário. Nós gostamos de testemunhar o que Deus faz. Aqui Deus está dando o testemunho dele. Eu estava alguns dias lendo, já li várias vezes Jó, e aí eu parei neste versículo que me chamou muita atenção. O top nosso é estar sempre glorificando a Deus por que Ele fez, está fazendo e fará em nossas vidas.
isso é bom, é maravilhoso, é top demais. Mas a gente já se parou para pensar, a gente já parou para pensar neste versículo aqui, Deus testemunhar algo e ainda para Satanás. Deus ele está aqui testemunhando perante o inimigo de nossas almas sobre uma pessoa humana, Jó. Ele fala assim: ei, tu reparaste no meu servo Jó? Então aqui nós vemos que, olha o mover de Deus, o espiritual em atividade, onde Deus ele se posiciona e começa a testemunhar sobre uma pessoa. Ei, Satanás, tu reparou no meu servo Jó? Mas aqui nós vemos que é tão top, tão maravilhoso, porque o que fez Deus chegar neste ponto, o que fez Deus chegar nesse posicionamento para estar testemunhando de uma pessoa. É tão top, é tão maravilhoso a gente falar do nosso Deus. A Bíblia fala que para Deus não há nada impossível. Então é show falar de Deus. É show falar do que Ele faz. A porta de emprego, o carro, a casa, a salvação, a cura de um filho, né? É top falar o que Deus faz, porque a gente sabe o que Ele faz. Mas entender e ficar, eu fiquei impactado em ver que Deus chegou num posicionamento de estar vendo na terra uma pessoa e ainda falar para o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo, Lúcifer, o que vocês quiserem dar a ele este nome, que ele tem vários. Mas o tão intrigante é saber que um ser divino, poderoso, achou na terra uma pessoa que tivesse num nível tão excelente e de impacto para fazer ele parar e ver os atos, o agir, o mover e o comportamento de Jó. E depois que ainda ele estava olhando Jó, vendo como Jó agia na terra, ele ainda fala para Satanás: ei, Satanás, presta atenção, tu reparaste no meu servo Jó? Tu viu o que ele faz? Tu viu como ele está posicionado na terra? Mas o que chamou a atenção realmente para Deus falar e testemunhar de Jó? Porque Deus poderia chegar e falar assim: ei, tu observaste o meu servo Jó, Satanás? Olha os bens que ele tem, olha tudo que ele tem, ele é próspero, ele é top, cara, ele tem bois, ele tem filhos, ele é o cara. Perante os outros, o resto fica tudo no chinelo. É um homem assim, ó, excelente. Mas não foi assim que Deus falou para Satanás. Foi desta forma que mais para frente a gente vai ver que Satanás se posicionou falando para Deus. Mas Deus, ele vê o interior. Deus, ele vê o caráter. Deus, ele vê o coração. Deus, ele sonda o pensamento. A palavra de Deus fala, as Sagradas Escrituras falam que ele sonda o pensamento e o coração. Então, para Deus, um ser santo, 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 aonde os anjos glorificam, exaltam e engrandecem Ele, por quem Ele é na sua santidade, chegar e ficar impactado em olhar na terra e ver uma pessoa e ainda testemunhar para o inimigo das nossas almas, é algo de suma importância que nós temos que aprender e refletirmos junto, porque não foi os bens materiais que chamou a atenção de Deus, foi o interior, o coração de Jó, foi o caráter, foi a forma que ele testemunhava perante os seus atos na terra. Mas aqui nós vemos que Deus, perante aquele povo, aquela cidade, aquele
naquele lugar, ele achou só em Jó. Ele conseguiu achar ali na terra só Jó, um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Eu fiquei assim impactado porque, irmãos, você, Deus, com o seu olhar atento, achar na terra uma só pessoa que ele possa testemunhar ainda para Satanás. Eu fiquei bem chocado, bem impactado, porque será que não tinha outras pessoas do mesmo posicionamento, do mesmo caráter, ou do mesmo coração, ou da mesma atitude, ou do mesmo testemunho de Jó? Será que Deus não conseguiu ver ali naquele meio outra pessoa? Ele chegou só a Jó, porque aqui ele fala que não há outro semelhante a ele. Deus ele fala assim: então o Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo. Nossa, é muito forte. É assim realmente de se pensar, aonde Deus está olhando a terra, todo mundo que ele criou, os seres humanos, tudo, e achar em Jó uma única pessoa, íntegra, justa, correta, em caráter, que chegou a impactar a Deus, que ele não pôde se conter. Ele foi e ainda testemunhou para Satanás. E nós, muitas vezes, gostamos de falar, glorificar e exaltar a Deus por tudo que ele faz, as bênçãos que ele faz. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Mas será que nós não conseguimos chegar ao nível de Jó? A Deus olhar aqui para a terra e ver: ei, olha lá o meu servo. Ei, Satanás, tu viu o meu servo? Tu observaste o meu servo Gabriel? Quando eu falo no meu nome, pense no seu. Pensa Deus olhando hoje de manhã, a hora que clareou o dia. Ei, Satanás, tu viu o meu servo lá? Está levantando. Tu já observou? Tu viu o que ele vai fazer agora? Presta atenção, vem aqui. Olha lá, escuta. Olha, ele vai orar, ó. Ele vai dobrar o joelho. Ele vai consagrar a vida dele a mim. Ele vai consagrar tudo que ele vai fazer a mim. Olha o que top que é, gente. Deus olhar para a terra e enxergar o servo dele, os seus filhos, os cristãos, os adoradores, aqueles ou nós que nos chamamos filhos de Deus. Ou impactante que ia ser, ia abalar o céu. Imagina, Deus assim, chegando lá e, tá vendo aquele lá, o Gabriel? Hoje ele levantou, eu preparo, porque ele já botou o joelho no chão e me colocou na frente. Agora tu vai te topar. Ou impactante é saber que antes de nós fazer qualquer coisa na terra, nós estamos impactando o céu, o espiritual primeiro. Glória a Deus. Eu fiquei bem impactado. E isso já tinha lido várias vezes o livro de Jó. Mas isso é bom. Glória a Deus. Amém. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa. Amém. Que ela vem fazer nós refletir o bom que a palavra de Deus, a cada meditação, a cada leitura, a cada oração, o Espírito Santo vem trazer nós a refletir sobre o que ela vem trazer ao nosso coração, ao nosso pensamento. E aqui nós vemos então que o Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó. Então aqui nós vemos também que ele fala assim, meu servo Jó. Quando ele fala meu servo Jó, ele está falando da identidade de Jó. Meu servo é saber que ele, Jó, tem um relacionamento com Deus. Meu servo significa o posicionamento de Jó perante Deus. Jó sabia quem ele era perante Deus, e Deus também sabia a identidade de Jó. Jó ser servo de Deus
era porque Jó tinha essa identidade de um relacionamento conhecendo Deus que ele servia, o Senhor que ele servia, e aqui Deus fala, o meu servo. Ele tem propriedade em falar de Jó, chamando Jó de servo. Porque Deus sabia o que estava no pensamento e no coração de Jó. Deus sabia o que Jó tinha com ele no secreto, na oração. Jó não deixava as coisas terrenas tirar este espaço no coração que era de Deus. Jó poderia ser orgulhoso, Jó poderia ser que nem as outras pessoas onde Deus não viu, mas ele era servo de Deus. Temente, obediente, tinha um relacionamento e não eram as coisas terrenas que estavam tirando o lugar de Deus do coração e do pensamento de Jó. Jó sabia o que ele tinha com o seu Senhor. Amém, igreja? Então, o que impactava Deus em trazer e apresentar Jó a Satanás, testemunhando sobre Jó, era o relacionamento, era o momento que Jó tirava com ele, era tempo que Jó deixava para Deus. Jó era um homem justo, íntegro, reto e que se desviava do mal. Se a gente for ler o capítulo de Jó, ele pegava quando os filhos dele se reuniam para festejar, para dar banquetes, Jó deixava aquele tempo, aquele período acabar, chamava os filhos e Jó ia orar pelos filhos dele. Mas eu vou orar pelos meus filhos porque vai que um deles tenha falado sobre Deus ou blasfemado sobre Deus. Jó era tão top, ele tão entendia o relacionamento que ele tinha com Deus, que ele ainda orava pelos filhos dizendo e fazendo holocaustos para Deus perante os filhos deles. Vai que os meus filhos tenham blasfemado contra Deus, então eu já oro por mim, agora eu vou orar por eles, porque eu não vou dar esse risco para Deus não ter este encontro comigo. Então eu vou fazer por mim e vou fazer por meus filhos. Olha o coração de Jó. Olha o que Deus viu no coração deste homem para estar testemunhando de Jó para Satanás. Então, o que me chama bastante atenção foi como aconteceu esse diálogo de Deus e Satanás. Como aconteceu esse diálogo? Não foi um momento do acaso. Como que aconteceu, onde gerou, aonde foi o local que Deus conversou com Satanás para abordar Satanás e ele testemunhar de Jó. Volta comigo no versículo 6. Nós vamos entender aonde começou a surgir este diálogo, aonde começou Deus falar de Jó. Olha o que diz ali. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio entre eles. Amém? Então aqui nós vemos que o mundo espiritual existe. O céu, o mundo espiritual está em movimento e os anjos têm que trazer relatório e prestar contas a Deus. Então, para quem não acreditava muito em Satanás, no mundo espiritual, nos anjos, aqui está a prova. O mundo espiritual é realmente existente. E sim, os anjos têm que prestar contas a Deus. Então aqui começou onde os anjos, em outras traduções, fala que os filhos de Deus foram se apresentar a ele. Então os anjos se achegaram a Deus para passar um relatório, para estar tendo essa reunião, e junto veio também Satanás. Então aqui nós vemos que o mundo espiritual realmente existe. E os anjos trabalham a favor dos filhos de Deus, a nosso favor, aos cristãos. Com certeza os anjos foram estar falando para Deus dos seus atos de livramento, das suas proteções.
Então, nessa reunião, chegou também Satanás. E foi aqui que Deus abordou Satanás e perguntou para ele: ei, tu observaste o meu servo Jó? Tu reparaste, tu observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. É um homem íntegro e justo. Pensa, uma reunião que nem fosse nós aqui se reunir, os anjos tudo sentados na presença de Deus, e chega também Lúcifer, Satanás, o diabo, perante os anjos. Então a gente sabe que Satanás é servo de Deus e ele está sim fazendo o que Deus manda, o que ele tem liberdade para fazer. Mas também os anjos, eles nos guardam. Os anjos, eles estão a nosso favor. Por isso que a gente ora: Senhor, manda teus anjos nos guardar, dá livramento, vai na frente. A gente tem que entender realmente o que a palavra de Deus fala a nosso favor e usar a nosso favor. Os anjos existem sim, e eles estão a nosso favor. Por isso que nós temos que orar com propriedade. Somos filhos de Deus e temos que sim orar sem medo. Senhor, manda teus anjos, dá livramento, vai na frente. Eu acordei, Pai, vai na frente, envia teus anjos, abençoa esse dia, dá os livramentos. Porque o mundo espiritual existe e está em constante movimento, nós querendo acreditar ou não. Mas a Sagrada Escritura está aqui para nos alertar, nos ensinar e sim nos deixar bem claro que existe sim o mundo espiritual, anjos e demônios. Amém, igreja? Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra, Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia, Senhor, a estar mais perto de Ti. Então, aqui, nós vamos ver no versículo 7, aonde o Senhor fala para Satanás. Versículo 7. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então aqui completa o que Deus fala para Satanás: ei, Satanás, tu reparaste no meu servo Jó? Como Satanás vai responder para Deus que tinha sim reparado no seu servo, que tinha sim reparado em Jó? As Sagradas Escrituras falam que o Senhor pergunta assim a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então nós temos que entender que o mundo jaz no maligno e ele está sim perambulando, andando pela terra. Ele está cuidando, ele está, a Sagrada Escritura diz que ele vai todos os dias nos acusar perante Deus. A Sagrada Escritura fala também que Jesus é nosso advogado, se nós precisarmos. Mas para Jesus ser nosso advogado, nós temos que estar correto, nós temos que estar num posicionamento que Jesus possa nos ajudar perante Deus e as acusações de Satanás. Amém? Então aqui nós vemos que o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Satanás, ele está sempre cuidando e perambulando pela terra para saber como nós, os filhos de Deus, estamos nos posicionando. Por isso que nós temos que estar numa vida de santidade, numa vida que agrada a Deus, numa vida que venha chamar a atenção de Deus, numa vida baseada em princípios, numa vida que venha estar glorificando a Deus, não só com palavras, mas em testemunho diário, com o nosso posicionamento. O que chamou a atenção de Deus perante Jó foi o que Jó tinha interior, o caráter, o que Jó fazia,
o que Jó realmente estava testemunhando na terra. O caráter de Jó agradou a Deus porque ele era um homem justo, íntegro e que se desviava do mal. Então nós vemos que Deus ele não vê a aparência. Deus ele vê o caráter. Deus ele vê a nossa identidade de cristão, de filho. Nós temos que fazer a diferença neste mundo, porque se nós não fizermos a diferença nesse mundo, nós não somos diferentes deles. Porque se nós nos chamarmos cristãos, filhos de Deus, tomar este posicionamento, fazer o que agrada a Deus, pode ter certeza que a nossa vida vai ser de glória em glória. Deus vai estar agindo, Deus vai ter liberdade para fazer, para abençoar, para mover. As portas do céu vão se abrir. Porque quando a gente está conforme as Sagradas Escrituras, conforme Deus quer, conforme Deus ele deixa nos seus princípios, nos seus mandamentos, tudo flui. As bênçãos correm atrás de nós. A palavra de Deus fala que as bênçãos têm que correr atrás de nós, porque nós andamos conforme as Sagradas Escrituras, conforme os seus princípios e mandamentos. Então aqui nós vemos que nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus. Deus, ele olha o nosso caráter, o nosso interior, os nossos pensamentos. Deus, ele, antes de qualquer coisa, ele sempre olha o nosso interior. Amém? Então, aqui nós vemos integridade na vida de Jó. A integridade fala sobre coerência. Perante Deus, nós temos que ser uma coisa, perante a família, a mesma, e perante as pessoas da sociedade, da mesma forma. Porque perante Deus, nós temos que ter uma vida coerente ao que as Sagradas Escrituras nos auxilia, nos ajuda a mudar, nos edifica. Então nós, procurando a fazer o que Deus nos orienta, nós temos que estar numa vida de integridade. E vida de integridade é perante Deus, perante a família e perante a sociedade. Nós não podemos ser perante os nossos líderes, familiares, no emprego, aonde nós estivermos de uma forma, e entrar na casa de Deus ou perante Deus de outra. Deus ele fala que ele vê primeiramente o caráter. E se nós estamos nos mostrando para outras pessoas de uma forma e depois queremos nos achegar a Deus de outra totalmente diferente, que não agrada a Ele, será que nós vamos conseguir impactar ou chamar a atenção de Deus? Será que Deus vai poder chegar e falar assim: ei, observaste o meu servo? Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, aonde Jesus rogou para ele descer, e é Ele que é um poder bélico dentro de nós, aonde nos ajuda nas nossas fraquezas, aonde nos ajuda a desviar do mal, aonde o Espírito Santo nos ajuda a nos aproximar de Deus. A palavra de Deus fala que é o Espírito Santo que arde o nosso coração para orar. É o Espírito Santo que arde o nosso coração para estar lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. É o coração que nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que nos dá uma visão ampla. É o Espírito Santo que nos orienta a estar cumprindo princípios e mandamentos. Porque se não fosse o Espírito Santo, o que seria da gente? Mas aqui nós vemos que Jó chegou num nível de integridade e retidão que agradou a Deus, abalou os céus. Deus abalou os céus com um testemunho perante Jó. E Jó, ele começa, a gente vê que antes de Deus permitir Satanás sacudir a vida de Jó, Deus estava reconhecendo o caráter, o coração e o entendimento.
para saber que Jó ia aguentar tudo que viria pela frente. Porque se Deus não conhecesse o pensamento, o interior, o coração e o caráter de Jó, tu acha que Deus ia deixar Jó passar por tudo aquilo? Muitas vezes nós passamos por situações que é permissão de Deus. Muitas vezes nós passamos por várias dificuldades no dia a dia, mas Deus, Ele vê o nosso interior. Deus, Ele vê o nosso coração e o nosso entendimento para deixar nós passar. E quando nós queremos fraquejar, Ele nos dá estratégia através da Sua palavra e da presença do Espírito Santo. Por isso que ter um relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca na leitura das Sagradas Escrituras, da presença do Espírito Santo, é que nos orienta a vencer qualquer situação do dia a dia. Porque não há situação no dia a dia que Deus não tenha sondado a nossa vida e visto que nós ia conseguir. Ele com certeza deixa nós passar por várias situações porque sabe que nós vamos nos aproximar dele. É na dificuldade que o cristão, o crente se aproxima mais de Deus. É nessa dificuldade onde nós reconhecemos o senhorio de Deus. É na dificuldade onde Deus, Ele consegue ter um momento de intimidade conosco. Aqui nós vemos que Jó, ele tinha tudo. Ele era rico, ele era próximo, tinha uma família abençoada. Mas ele não precisou chegar no acontecimento de tudo dar errado para ele, tudo acontecer para ele se aproximar de Deus. Ele já tinha um relacionamento com Deus na sua vida abençoada. Então não é a circunstância do dia a dia que ia atrapalhar Jó de estar cada vez mais na presença de Deus, glorificando, exaltando e engrandecendo o seu Senhor. Porque Jó sabia que o seu coração estava em Deus. Na prosperidade, o coração de Jó estava em Deus. E se nós for ler mais o capítulo de número 1, nós vamos ver que Jó, ele fala as frases de mais impacto. Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então na prosperidade Jó glorificava, Jó tinha tudo, Jó exaltava, glorificava, exaltava e engrandecia a Deus. Aonde Deus permitiu Satanás agir na vida de Jó, começando a tirar os bois, cair no fogo do céu, todo aquele loqueteio, um atrás do outro. Jó, cara, pensa, Jó, ei, é o momento agora que eu vou buscar mais. Se eu buscava Deus na prosperidade, eu já tinha tudo. Por que agora vai ser diferente? Foi Deus que abençoou, foi Deus que deu, foi Deus. E se Ele permitiu isso acontecendo, cara, é com Ele. Ele vai me dar a força para passar por isso. E tão top que nós vemos, que Jó estava tão top com Deus, numa vida de intimidade, que, cara, os amigos do cara vieram se posicionar contra o homem. Falar, não, tu tá nessa forma, tu tá em pecado, tu tá desse jeito, é Deus que está te punindo. Ele, opa, eu sei o que eu tenho com meu Deus. Se vocês não sabem o que vocês têm com o nosso Senhor, o problema é de vocês. Eu sei o que eu tenho com Ele, e isso me dá propriedade de estar tendo a certeza que eu não estou em pecado, porque é permissão dEle, e se Ele permitiu, que Ele seja glorificado nessa situação. Olha a intimidade do servo de Deus. Na prosperidade, na riqueza, ele sabia o seu posicionamento, sabia o que ele tinha em Deus, sabia a sua integridade, sabia ser justo, ele sabia se desviar do mal, ele sabia quem ele era perante Deus. Porque nós vemos que Jó, ele era temente a Deus, ele tinha uma reverência a Deus, e esta reverência levava à obediência. Jó, ele obedecia a Deus não por medo de Deus. Jó, ele obedecia a Deus por temor, por saber da santidade, da grandeza,
da majestade de Deus. Cara, Jó era tão top com o seu Senhor que ele não queria fazer nada para desagradar o seu Senhor. Jó, ele tinha um caráter, ele era justo, ele era íntegro, e quando o mal se aproximava, o cara reconhecia o mal e ainda desviava. Pensa, olha o agir de Jó perante Deus. E nós vemos que nos dias de hoje, Deus ainda procura, homens e mulheres tementes a Ele, com um caráter que não vai negociar princípios, que é cristão, é filho de Deus e pronto. Mas não me agrada no serviço onde eu estou, vai desagradar a festa que tem na empresa, eu não vou brindar com champanhe, eu vou brindar com champanhe porque se eu não brindar com champanhe vai desagradar as pessoas. Não, Jó, ele tinha um posicionamento de quando o mal vinha, ele sabia que era aquilo. Eu sou servo de Deus e pronto. Hoje Deus procura homens e mulheres que têm um posicionamento de filhos, de cristãos, e que eles se desviam do mal e ainda mostra para aquele que não é cristão, aquele que ainda não conhece Deus, quando tu vir para Cristo, tu vai ser dessa forma, tu vai tomar esse posicionamento. Vem em mim o caráter que eu tenho de cristão, vem em mim o posicionamento que eu tenho perante o meu Senhor. É isso que nós temos que fazer perante filhos de Deus. É nosso trabalho falar, testemunhar de Deus, falar o que Ele faz, o que Ele já fez, o que Ele fará em nossas vidas. Porque como as pessoas vão conseguir querer amar ou conhecer este Deus se não for através dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que dão testemunho com a boca e com a atitude, aqueles que dão testemunho falando, mas também colocando em prática. Porque é muito fácil nós falar com Deus, mas realmente praticar aquilo que a gente fala, isso é mais difícil. Por isso que o Espírito Santo está em nós, para nos orientar, nos dar força e nos direcionar a ter um posicionamento de filho de cristão perante neste mundo, que está difícil. Deus olhar para esta terra e ver homens de caráter, integridade, justos, homens e mulheres que agradam a Ele. Pode ter certeza que nós honrando a Deus, Ele vai sim nos honrar. Deus, Ele faz questão de mostrar que quando a gente está num posicionamento, numa identidade, num testemunho, palavras e atitudes, Deus, Ele nos honra perante aqueles que a gente testemunhou dele e se posicionou. Pode ter certeza que Deus, Ele vem fazer o seu mover através das nossas vidas. Glória a Deus. Então aqui nós vamos vendo que Jó se desviava do mal. Então desviar-se do mal é uma ação contínua. Não é só momentos, mas é de continuidade. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a estar tendo uma vida de vigilância, uma vida de atitude perante Deus, uma vida do posicionamento, uma vida que agrade a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a estar posicionados como filhos, como cristãos, para trazer outras pessoas a conhecer este nosso Deus santo, 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 que entregou seu Filho por amor a nós, e nós ainda em pecados. Jesus se entregou na cruz por amor a nós, um santo, o seu Filho, ele em santidade deixou sua glória, deixou sua majestade e veio para a terra por amor a nós. O que nós temos que entender é que é a nossa vida perante Deus, uma vida de relacionamento, uma vida de oração, uma vida de busca, a ajuda do Espírito Santo, uma vida de jejum para quebrar a carne, os desejos, uma vida de meditação na palavra, uma vida de oração, não achar que nós podemos algo com a força do nosso braço ou com o nosso entendimento, mas sim, quando nós nos tornarmos dependentes de Deus e colocar a nossa vida em relacionamento no secreto com Ele, pode ter certeza que vai mudar tudo o que está ainda parado. Porque Deus vai poder falar: ei, Satanás, observaste o meu servo? Ei, Satanás, tu viu o que aquele nos
fez hoje de manhã, na quinta-feira, quando levantou? Ele não foi para o celular. Ele entregou o dia a mim e foi orar. Ele dobrou o seu joelho. Ele entendeu que antes de qualquer coisa, quando ele levantar, ele tem que colocar a sua vida perante a mim. Porque ele sabe que é eu que dou o livramento. Porque ele sabe que é eu que direciono os anjos para estar na frente. Porque ele sabe, Satanás, o meu servo, o meu filho, sabe, se colocando perante mim, o dia dele vai ser abençoado. Então, por isso, Satanás, observaste o meu servo lá na terra. Ele está orando, está colocando a sua quinta-feira. Será que hoje, quando nós levantamos, será que não foi hoje este encontro dos anjos e Satanás com Deus? Será que não foi? Porque a Bíblia não fala o dia, nem a hora, nem o momento onde teve esta reunião. Será que não foi hoje aonde Deus pôde falar para Satanás: ei, observaste o meu servo Gabriel? Pense no seu nome. Observaste o meu servo João? Observaste o meu servo Pedro? Ele está orando antes dele sair para fora para trabalhar. Ele está orando, dobrando o joelho. Ele está meditando, ele está lendo. Ele sabe que não é a inteligência, não é a força do braço dele que vai direcionar ele a vencer este dia, mas sim é a minha presença, o meu espírito nele. É ele pedindo estratégia para mim. Pensa, hoje essa reunião nos céus de manhã e Deus falando dos seus filhos, de nós. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a chegar neste nível de impactar a Deus, o mundo espiritual conhecer o nosso nome, o mundo espiritual conhecer a nossa pessoa, os filhos de Deus. Agora Satanás te topou porque eles levantaram. Tu pode fazer o que tu quiser. Eu conheço o coração e o pensamento deles. Eu sei o caráter, o posicionamento e o que eles vão fazer. Porque o agir deles vai estar testemunhando, glorificando e exaltando o meu nome. Amém? Glória a Deus. Então, Deus, Ele continua buscando pessoas, buscando cristãos, filhos de Deus, com caráter. Caráter que glorifique a Ele. Testemunhos com a boca, sim. Continuamos testemunhando o que Deus faz em nós, do que Deus já fez e do que Deus fará. Vamos sim continuar testemunhando da glória, do poder e da majestade de Deus, porque Ele merece. E nós sabemos que é Ele que nos abençoa. Mas também que hoje o Espírito Santo traga ao nosso entendimento que não são com palavras, mas também com atitudes, com testemunhos de posicionamento perante aquele que não é cristão, perante o meio onde nós estamos, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos. Que Deus seja glorificado pelo nosso caráter, pela nossa atitude. Amém? Aqui eu venho estar concluindo. Antes de Deus estar provando Jó, Deus sabia o caráter, o coração, o posicionamento e o relacionamento que Jó tinha com Ele. Jó tinha temor de Deus, não medo. O temor é saber que Deus, Ele é santo, santo, santo. E nós, que nos chamamos seus servos, seus filhos, temos que reconhecer essa santidade. Porque se não fosse por Ele, nós não poderíamos estar aqui batendo no peito ou nos posicionando e nos chamando de filhos de Deus, se não fosse o ato que Cristo fez por nós na cruz. Porque só somos cristãos, só filhos de Deus, porque um ser divino, tremendo, glorioso, resolveu nos amar. E nos amar de uma forma tremenda, aonde entregou Jesus Cristo, seu Filho amado, por nós. E nós ainda em pecado. Então, o que nós temos é que entender o nosso caráter, o nosso posicionamento e a nossa identidade. E deixar o Espírito Santo nos ajudar
na meditação da palavra, numa vida de oração, numa vida de santidade. Porque aqui nós vemos que nós sejamos conhecidos no céu pela nossa fidelidade e reconhecidos na terra pelo nosso testemunho. Reconhecido no céu pelo nosso caráter, pela nossa fidelidade, e na terra pelos nossos testemunhos. Amém, igreja? Glória a Deus aqui em cima. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Gabriel, também. Hoje os nossos pastores não puderam estar presentes, mas para a glória de Deus, né, a gente sabe que a obra sempre é tocada igual porque é do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Te convido a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então. Se tu quiser deixar já prontinho os avisos, depois da oração a gente já passa os avisos, então. Pai, nós te damos graças, Senhor, obrigado por esta palavra ministrada à tua igreja hoje, Senhor. Que a gente não saia daqui do mesmo jeito que a gente entrou, Pai. Que a tua palavra hoje ela seja como um divisor de águas, Deus. Que a partir do momento que a gente colocar o nosso pé para fora, que a gente chegar nos nossos lares, a tua palavra ela fique ministrando dentro do nosso coração, ela fique no nosso pensamento e ela mude aquilo que precisa ser mudado, que a gente possa ser realmente, Senhor, pessoas com caráter cristãos, onde as pessoas podem ver a tua luz sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigado pela palavra que nos deste, Senhor. Nos tempos de hoje é sempre uma honra podermos estar na tua casa, abrirmos as nossas Bíblias, poder escutar a tua palavra, Jesus. O que o Senhor vem dizer à tua igreja através da vida do teu servo, Pai. Obrigada, Jesus. Continua ministrando essa palavra que foi ministrada hoje aos nossos corações, Senhor. Nós te damos graças porque tu és bom e misericordioso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem alguns avisos para passar para a igreja, então. A gente tem a nossa agenda de dezembro. Aqui tem os recadinhos de tudo que vai ser feito lá na nossa igreja sede e aqui na nossa congregação também. Aqui então tem os horários de cultos, né? Porque a gente sabe que além da congregação aqui do Presidente Vargas tem o bairro Cidade Nova também. Se você conhece alguém que mora para aqueles lados de lá, que talvez fique também impossibilitado de vir até aqui, tem congregação no bairro Cidade Nova também toda quinta-feira às 19h30. Culto da virada, sempre nossa igreja faz o culto da virada, meia-noite, a gente sempre vira o ano em oração. Então, se você ainda não tem alguma programação, ou se você pode, priorize estar na casa do Senhor. Vai ser um jantar também, costelão, porco, lentilha, arroz e farofa. Daí você pode estar fazendo a sua reserva e o valor é R$25 para estar jantando na noite da virada lá na nossa igreja 7. E o culto é às 22 horas, um pouquinho diferente do horário normal. Dá tempo até de jantar com a família e depois de passar a virada lá na igreja. Glória a Deus. E aqui dos dízimos. Eu acredito que sejam esses, né? Isso, então, aqui dentro dos recados que a gente tem da nossa congregação, no dia 18/12, que é a próxima quinta-feira, a gente vai fazer a nossa confraternização de final de ano aqui no culto. Então vai ter o nosso culto normal e no final do culto a gente vai confraternizar. Então a gente convida vocês, é um convite muito especial para todos estarem aqui presentes. Se você conhece de repente alguém que vinha antes e não está mais indo na congregação, ou que já esteve aqui, ou é uma oportunidade para você estar trazendo um visitante também, a gente vai ter a nossa confraternização. A ideia é cada um que puder e quiser pode estar trazendo um prato de doce, ou salgado, ou um refrigerante, enfim, o que você tocar no seu coração, se quiser e puder, para no final a gente estar fazendo a confraternização todos juntos. Então, na próxima quinta-feira, dia 18, a gente faz a nossa confraternização. O horário do culto vai ser normal, às 19h30, e no final a gente acaba um pouquinho antes e a gente prepara a nossa mesa e confraterniza, porque como é maravilhoso que a gente possa ter esses momentos de
Então não se esqueça, a gente vai colocar durante a semana ali no grupo do WhatsApp. Até quem não está no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui da igreja. Você pode estar deixando seu telefone com alguém do diaconato, com os meninos lá atrás, tem a Ionara aqui na frente também. Pode estar deixando seu contato que a gente te adiciona lá também. Todos os recados e coisas a gente está sempre colocando lá. Amém? Sábado também tem na nossa igreja o culto de jovens. Se você conhece algum jovem, você pode estar convidando ele para estar na igreja sede no sábado às 19h30. Eu estava vendo essa semana uma estatística que é assustadora, né? Mas de 100%, 76% das pessoas que se desviam da igreja são jovens. É uma estatística assustadora, né? De 100, 76% que desviam são jovens. Então não deixe um jovem perto de você virar estatística. Em nome de Jesus, que a gente possa estar ganhando a juventude para o Senhor. Está sendo feito um trabalho muito lindo lá na sede com os jovens. Então que a gente possa estar levando os jovens no culto às 19h30. É bem legal, a palavra voltada para jovens, louvores voltados para jovens. Nós aqui do Presidente Vargas também estaremos lá. Então convide algum jovem que você conhece para poder estar lá. Se você não tem como levar ele, ou se você conhece, passa o contato para a gente entra em contato, a gente vê onde mora, a gente vai atrás. O importante é não deixar passar em branco, certo? Agora a gente tem os nossos momentos de dízimos e ofertas também, é um momento nosso da igreja, você é convidado a participar, se você quiser, a gente tem que